A grande culpa pela ascensão russa no mundo moderno é principalmente da Alemanha, de Angela Merkel. Não de Olaf Scholz, mas de Angela Merkel. Durante a criação da UE e todo o desenvolvimento político do bloco, ela foi a quem mais defendeu a aproximação com a Rússia de Vladimir Putin. Durante os 16 anos que Merkel ficou no poder, ela negligenciou duas coisas que foram fundamentais para a consolidação do poderio russo. E ela com certeza sabia o que estava fazendo. Depois do tsunami no Japão, em 2011, todos ficaram apreensivos com a energia nuclear. Quero já deixar claro aqui de que a maior parte da comunidade científica entende a energia nuclear como uma das melhores fontes e mais limpas opções entre todas. Claro que existem seus cuidados e suas particularidades, mas na Alemanha essa decisão foi majoritariamente política. Apenas política. O Japão fica exatamente em cima de uma das divisões das placas tectônicas. A Alemanha não. A região da Alemanha é tão boa quanto o Brasil para unidades nucleares. Pouquíssimos eventos climáticos são preocupantes. A saída para o mar e o mais importante, fora do perigo de terremotos e tsunamis, fazem daquele território estruturas ideais para a energia nuclear. Não teria razão alguma para Merkel radicalmente desligar suas plantas nucleares e usar o gás russo. Não faz sentido para os cidadãos, não faz sentido para a ciência, não faz sentido para a soberania da Alemanha e nem da Europa toda. E por fim, não faz sentido para a geopolítica de poder que alimentou durante anos essa infeliz guerra da Rússia com a Ucrânia. Claro que o gás natural é melhor do que o petróleo. E que o carvão também, óbvio. Que nesse caso o gás é uma alternativa menos poluente, mas nada se compara à energia nuclear. Então por que podemos dizer que a energia nuclear é melhor e mais limpa que o gás natural? Ao gerar eletricidade, a fissão nuclear fornece energia sem liberar gases estufa, como o dióxido de carbono. O elemento combustível permanece no reator durante 3 ciclos, ou seja, aproximadamente 3 anos. Angra 1, por exemplo, tem um total de 121 elementos e Angra 2, 193. A cada ano, 1/3 dos elementos de cada usina são trocados. É relativamente fora de contexto apagar toda a planta nuclear de uma região toda e deixar o país dependente mais de 50% de uma fonte energética externa e que sempre criou problemas ao longo da história. Angela era cientista. Ela certamente sabia o que estava fazendo ao alimentar a Rússia de forma tão inconsequente. Quem sabe a incompetência maior tenha vindo da parte política, independente de ter sido de propósito ou por ingenuidade. Hoje, a Rússia massacra a Ucrânia. Se Merkel não tivesse colocado em xeque toda a energia da Europa e a própria soberania dos países próximos por mais de uma década, a Rússia dificilmente estaria em uma posição tão confortável para avançar em conquistas além de sua fronteira. Mas calma, o problema é de hoje. Em 1939, a Rússia invadiu a Finlândia. Em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia, exatamente com o mesmo script que está sendo feito hoje na Ucrânia. Em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia, na Ucrânia, e anexou um território que não era seu. Será que faz sentido confiar num país que tem um grande histórico de problemas recentes como fonte principal de energia e de estrutura do seu país? Acredito que não. Agora, a segunda questão
é que países africanos também têm reservas e grandes reservas de gás natural. Portugal, por exemplo, tem o seu abastecimento bem diversificado, com 50% dele vindo de 3 países: Argélia, Nigéria e Líbia. Ainda assim, na própria Europa, existem países produtores que podem ser melhor explorados, como Noruega, que detém uma das maiores reservas do mundo, a França, a Alemanha, a Espanha. Todos esses países têm bastante reservas de gás e petróleo, mas nem todos eles fizeram o máximo de sua exploração. E, como vimos na liderança da Merkel, muitos deles tentam atualmente desestimular o uso de combustíveis fósseis para tentar chegar a uma energia mais limpa. Definitivamente, a União Europeia poderia e pode ser soberana em energia sem depender da Rússia. E longe da ciência, a política hipócrita desses países faz evitar a extração em solo próprio para comprar gás ou energia de outro país, só para dizer que aquela poluição não é sua. A burra e hipócrita política de economia verde paga hoje um preço mais alto do que se imaginaria: o preço de vidas ucranianas. Por enquanto. Isso parece ser só o início. No discurso de Vladimir Putin, ele declarou que tem a intenção de recuperar o poder da antiga União Soviética. Isso seria o equivalente a anexar outros territórios, e isso coloca em risco pelo menos 15 países do leste europeu, e consequentemente coloca em risco a paz mundial. Para refletir o tamanho do estrago feito, países menores como a Eslováquia e a Bulgária hoje dependem 100% da energia russa. Ambas são da União Europeia e também da OTAN. E você? Como você imagina o mundo daqui a 5 anos? Como você imagina a Europa e a Rússia nos próximos movimentos? Conta aqui embaixo pra gente. E até a próxima.